falando nos elementos envolvidos nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, eu quero trazer para vocês alguns conceitos gerais relacionados aqui ao que nós chamamos de PBC, que é o período básico de cálculo, e a quantidade de salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial, na RMI. Quando nós falamos o que é e como é calculada a renda mensal inicial, eu sempre defino isso como a aplicação de uma alíquota específica de cada benefício sobre o salário de benefício. E esse salário de benefício, ele é o resultado da média de uma quantidade X de salários de contribuição escolhidos dentro do período básico de cálculo. E tanto o período básico de cálculo quanto a quantidade de salários de contribuição consideradas nesta média foram alteradas ao longo do tempo. Então, esta aula nós tratamos da evolução legislativa, do modo de cálculo, exatamente deste período básico de cálculo e da quantidade de salários de contribuição utilizada, tá? Então, definindo aqui, período básico de cálculo é aquele período no qual serão obtidos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício, que é a base de cálculo da renda mensal inicial. Para que a gente defina o PBC, é importante, além da definição do período em si a considerar, também definir o momento a partir do qual o benefício é devido, ou seja, a data de início do benefício previdenciário. E a data de início do benefício previdenciário, ela muitas vezes é confundida com a data de requerimento do benefício ou com a data de início de pagamento de benefício. Então, aqui é muito claro que quando nós estivermos falando de data de início de benefício previdenciário, eu estou sempre me referindo àquela data a partir da qual eu vou calcular o benefício, que eu vou calcular o valor do benefício. E, em geral, essa data é uma data que ela é coincidente, né? Em geral, esta data é uma data coincidente com a data do direito adquirido. Ou a data do direito adquirido inicial, ou, como você vai ver adiante, a data do direito adquirido ao melhor benefício possível para aquele segurado. No planejamento previdenciário nós lidamos muito com isso também. Não necessariamente o segurado precisa optar pela aposentadoria no primeiro momento em que ele adquire o direito. E, continuando a contribuir, ou passado o tempo, pode ser que o valor deste benefício melhore, ou pode ser que o valor deste benefício piore. Por quê? Porque eu tenho os elementos que entram no cálculo da renda mensal inicial do benefício, que, se alterados, darão um resultado diferenciado. Para que você entenda este gráfico que aparece na sua tela aqui, eu dividi em duas colunas. E por que está dividido em duas colunas? Porque na prática nós temos dois tipos de salário de benefício, tá? Então, quando nós falamos aqui que nós temos dois tipos de salário de benefício ao longo da legislação, esses tipos de salário de benefício, eles foram divididos. Esses tipos de salários de benefícios, eles estão divididos num determinado momento, quando aplicáveis aos benefícios por incapacidades e os benefícios familiares, e num outro para as demais aposentadorias. E aí, quando nós falamos em demais aposentadorias, eu estou colocando aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Em determinadas fases, também esta aposentadoria especial tem um tratamento diferenciado, e isso vem a acontecer depois da criação do fator previdenciário pela Lei 9876 de 99. Tá? Então, nesta primeira tela, o que me importa é mostrar para você a evolução do período básico de cálculo. Eu ainda não coloquei aqui a quantidade de salários de contribuição envolvidos na média, mas eu estou te contando qual é o período onde nós vamos buscar estes salários de contribuição. Entenda como termo inicial, depois nós entraremos com mais detalhes nisso, mas entenda como termo inicial de todos estes aqui, porque era o que a nossa legislação previa, que eu estou falando de um PBC da data do requerimento para trás, tá? Então, a Lei Orgânica da Previdência Social, no seu artigo 23, então a Lei Orgânica da Previdência Social é a Lei 3.807 de 1960, o seu artigo 23 trazia as definições exatamente desta questão. E a Lei 8.307 de 1960, ela previa ainda uma única espécie de salário de benefício, um único cálculo. Para esta lei, o PBC correspondia a 24 meses, ou seja, 24 meses, os últimos 24 meses anteriores ao requerimento do benefício. O Decreto-Lei 710 de 69, ele traz dois tipos de salário de benefício, e aí, no salário de benefício relacionado aos benefícios por incapacidade, o período básico de cálculo era os últimos 18 meses. Para as demais aposentadorias, o período básico de cálculo eram os últimos 48 meses. A Lei 5.890 de 73, ela mantém os 18 meses de período básico de cálculo para os benefícios por incapacidade, mas ela aumenta para 60 meses, a gente já vai ver o porquê disso, o período básico de cálculo dos benefícios das demais aposentadorias. Aí,
a Lei 6.210 em 75, representada também pelo Decreto 89.312 de 84, que é a consolidação da legislação de previdência social, que depois de muitas alterações precisou ser feita, volta este período básico de cálculo de 60 meses para 48 meses. E mantém o salário de benefício dos benefícios por incapacidade familiares a mesma coisa. Quando a gente olha apenas para o período básico de cálculo, ou seja, para onde eu vou buscar a quantidade de salários de contribuição que eu vou utilizar para as aposentadorias, pode parecer um pouco obscuro. Quando nós comparamos esta evolução legislativa para aquilo que nós vemos na realidade atual, fica mais claro por quê? Porque nós, na realidade atual, a partir da Lei 9876 de 99, temos como regra que o período básico de cálculo, ou seja, onde nós vamos buscar salários de contribuição para calcular a renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, é todo o período contributivo, toda a vida contributiva do segurado. Temos aí uma regra de transição que estabelece um PBC de julho de 94 até a data de início do benefício, para aqueles que já estavam inscritos, já estavam filiados ao regime geral de previdência social antes da Lei 9876 de 99, então eu tenho aí uma regra de transição. Mas se nós olharmos para a regra nova, tá, sem ser a regra de transição, para a regra vigente, ela determina que o período básico de cálculo é todo o período contributivo do segurado. Veja como isso é divergente, veja como isso é muito diferente de se utilizar apenas 48 meses como período básico de cálculo. Por quê? Porque você pensa numa aposentadoria por tempo de contribuição do homem, por exemplo, em que são necessários 35 anos de contribuição, e uma renda mensal inicial calculada a partir de salários de contribuição localizados apenas nos últimos 4 anos contributivos. Ora, isso certamente causava muitas distorções, e é dos motivos, uma das razões pelas quais a Lei 9876 de 99 amplia este período básico de cálculo. É claro que ampliar o período básico de cálculo também significa que houve uma ampliação no quê? Na quantidade de salários de contribuição tomados para a média, né, para poder chegar na base de cálculo que se utiliza para apurar a renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Então você vê na tela seguinte, onde eu incluo a quantidade dos salários de contribuição envolvidos nesta média. E aproveito, nós já vimos a questão da correção monetária dos salários de contribuição, né, da atualização a valor presente para que a média seja feita com o maior proximidade possível daquele valor que vai ser substituído pelo benefício previdenciário, lembrando lá o fundamento inicial dos benefícios previdenciários, que é o da substituição da remuneração do trabalhador, ok? Então nós temos que, na Lei Orgânica da Previdência Social, 1960, o que se utilizava era o quê? A quantidade dos 12 últimos salários de contribuição obtidos num período de até 24 meses, que era o PBC, o período básico de cálculo. A observação que eu trago é que nesta legislação, esses 12 últimos salários de contribuição, eles não sofriam qualquer correção monetária. Aliás, o motivo deles não sofrerem qualquer correção monetária, se você estudar um pouquinho da história na parte financeira do país, você vai ver que o Brasil começa a falar em correção monetária apenas em 1964. A primeira legislação que trata de correção monetária no Brasil é de 64. Na Previdência Social, isso é trazido para o cálculo dos benefícios previdenciários a partir do Decreto-Lei 710 de 69. Então, é o Decreto-Lei 710 de 69 que cria um salário de benefício diferenciado, veja, que é por isso que nós temos aqui dois tipos de salário de benefício daqui para frente, um para os benefícios por incapacidade, onde se manteve a quantidade de salários de contribuição em os 12 últimos envolvidos e sem qualquer correção monetária. E aí nós temos para as demais aposentadorias um salário de benefício que considera uma quantidade maior de salários de contribuição, maior do que os 12 últimos, e portanto ela começa em 36 salários de contribuição, ok? Obtidos dentro de um período básico de cálculo de até 48 meses, a função de eu obter 36 salários de contribuição em até 48 meses é não prejudicar aquele segurado que ficou alguns meses sem contribuição. Então você sempre tem aquela questão de uma troca de vínculo, uma troca de empregos em que a pessoa fica 1, 2, 3 meses sem contribuir ou até mais. Tá? Então o fator de buscar um período básico de cálculo mais extenso para localizar 36 últimos salários de contribuição é exatamente não prejudicar aquele segurado. E a legislação
trouxe o quê? A correção monetária dos 24 salários de contribuição mais antigos. Então, os 12 salários de contribuição imediatamente anteriores à data de requerimento do benefício, eles não sofriam qualquer atualização monetária. Porém, os 24 mais antigos eram corrigidos monetariamente. A Lei 5.890 de 73, quando ela amplia aqui o período básico de cálculo para 60 meses, ela, na verdade, ela utiliza uma quantidade de 48 últimos salários de contribuição. Isso é uma tentativa de alargar um pouco mais o cálculo, considerando os 48 últimos salários de contribuição e corrigindo os 36 mais antigos. Ou seja, sempre mantendo os 12 imediatamente anteriores sem qualquer correção. Essa alteração durou pouco tempo, ou seja, a consideração dos 48 últimos salários de contribuição dura pouco tempo, e a Lei 6.210 de 75 volta ao sistema de se considerar os 36 últimos salários de contribuição, corrigindo os 24 mais antigos. Como nós vimos, foi a Constituição Federal em 1988 que determinou que todos os salários de contribuição envolvidos no cálculo da renda mensal inicial deveriam ter correção monetária, ou seja, foi ela que trouxe a alteração nesta regra. Embora mantendo a quantidade de salários de contribuição envolvidos, nós tínhamos, a partir da Constituição Federal de 88, a necessidade de corrigir, né, não apenas os 24 mais antigos, mas de corrigir todos os salários de contribuição envolvidos no cálculo. Aqui, um segundo ponto de vista em relação à base de cálculo da renda mensal inicial é nós não só colocarmos a quantidade de salários de contribuição envolvidos neste cálculo, mas já chamar a atenção para o tipo de média feito neste cálculo. O objetivo de considerar o tipo de média feito nesse cálculo é exatamente que você entenda se havia uma possibilidade de achatamento de média pelo fato do segurado não ter toda a quantidade de salários de contribuição prevista dentro daquele PBC ou não. Então vamos explicar. Na Lopes eu tinha o quê? Eu tinha uma média dos 12 últimos salários de contribuição. E essa média era uma média simples. Portanto, se não houvesse os 12 últimos salários de contribuição dentro dos 24 meses definidos como período básico de cálculo, muito provavelmente você não teria perda nenhuma, ou seja, faria uma média simples da quantidade encontrada de salários de contribuição dentro desses 24 meses. Ora, o Decreto-Lei 710 de 69, ele já traz na sua redação não a definição de uma média simples, mas ele traz a definição de que o salário de benefício seria o resultado, tá, de 1/12 dos salários de contribuição, da soma dos 12 últimos salários de contribuição, assim como seria resultado de 1/36 da soma dos últimos 36 salários de contribuição corrigidos monetariamente, os 24 mais antigos. Quando nós colocamos uma média de 1/36, né, quando colocamos um resultado de 1/36, não se trata de uma média aritmética simples. Por quê? Porque se neste momento o nosso segurado tivesse, por exemplo, apenas 30 salários de contribuição, o resultado seria o quê? Seria a soma deles divididos por 36, o que nos levaria a um achatamento.